Imagine 3 reis poderosos abandonando seus tronos, atravessando desertos mortais e arriscando tudo, por causa de uma única estrela. Quando finalmente encontraram o que procuravam, fizeram algo jamais visto na história. Se prostraram diante de um bebê nascido na mais absoluta simplicidade. Hoje celebramos a Epifania do Senhor, o dia em que Deus se manifestou ao mundo inteiro através daquele encontro. E você está prestes a descobrir que os presentes oferecidos pelos reis magos não eram apenas tesouro. Eram profecias vivas sobre a identidade e missão do Messias. Melquior, Gaspar e Baltazar eram os maiores sábios de suas nações. Mestres em astronomia e conhecedores das antigas profecias. Mas aquela estrela desafiava todas as leis celestiais conhecidas. Ela se movia, parava, guiava como se tivesse vontade própria. Você vai descobrir hoje algo que vai revolucionar sua compreensão sobre como Deus revelou a identidade de seu Filho através de símbolos que atravessaram milênios. Cada presente carregava uma verdade profética que nem os próprios reis compreendiam totalmente. Se você busca conhecer os mistérios mais profundos da nossa fé católica, deixe seu like para que esta revelação alcance corações que precisam ser tocados por esta verdade. Era uma noite como qualquer outra na antiga Pérsia quando Melquior ergueu os olhos para o céu. Há décadas ele estudava os movimentos celestes, conhecia cada constelação, cada ciclo lunar. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma estrela brilhava onde nunca houve estrela antes. Não era um cometa, estes ele conhecia bem. Não seguia órbita alguma conhecida pela ciência da época. Era como se o próprio céu tivesse ganhado um novo coração pulsante. A centenas de quilômetros de distância, Gaspar contemplava o mesmo fenômeno das terras próximas ao Mar Cáspio. Seus pergaminhos antigos falavam de uma profecia. Uma estrela se levantará de Jacó, um cetro surgirá de Israel. Suas mãos tremeram ao conectar aquela luz celestial com as palavras dos profetas hebreus. E no Golfo Pérsico, Baltazar sentia seu coração acelerar. Não era apenas uma descoberta astronômica, era um chamado. Algo dentro dele sussurrava que aquela estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis, aquele que as nações aguardavam há séculos. 3 homens. 3 reinos diferentes. 3 corações tocados pela mesma revelação divina. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a se tornar os primeiros não-judeus a reconhecer a divindade do Messias. A estrela não era apenas um sinal, era um convite pessoal de Deus para que representassem toda a humanidade naquele encontro sagrado. A jornada que começaria ali mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria ao mundo que a salvação não tinha fronteiras, nacionalidades ou limites terrenos. A decisão não foi fácil. Melquior governava um reino próspero. Deixar tudo para seguir uma estrela parecia loucura aos olhos dos conselheiros. Majestade, diziam eles, vossa sabedoria é conhecida em todas as nações. Por que arriscar tudo por um fenômeno celestial? Mas algo queimava dentro do peito do velho rei. Era mais que curiosidade científica, era sede espiritual. Ele sabia que aquela estrela anunciava algo que seus estudos jamais poderiam explicar completamente. Gaspar enfrentou resistência similar. Seus súditos questionavam: como um rei poderia abandonar seu povo para buscar outro rei? Mas Gaspar compreendia algo que eles não viam. Não estava abandonando seu reino, estava buscando o rei de todos os reinos. Aquele diante de quem até mesmo reis deveriam se curvar. Baltazar, o mais jovem dos 3, sentia o coração partido entre o dever e o chamado. Sua esposa implorava para que ficasse, seus filhos pequenos choravam sem entender por que o pai precisava partir. Mas quando ele olhava para aquela estrela, via nela uma promessa. Estava indo ao encontro daquele que traria paz verdadeira para seus filhos e para todas as gerações futuras. E então aconteceu o milagre que selaria suas decisões. As caravanas dos 3 reis se encontraram no deserto, guiadas pela mesma estrela, para o mesmo ponto de encontro. Quando se viram de frente, souberam que não estavam seguindo uma ilusão, estavam sendo conduzidos pela própria mão de Deus.
Unidos agora por um propósito divino, eles escolheram os presentes mais preciosos de seus tesouros. Não sabiam ainda que cada objeto carregava uma profecia sobre aquele que iriam encontrar. Enquanto as caravanas avançavam pelo deserto, cada rei carregava mais que tesouros, carregava uma profecia sem saber. Melquior havia escolhido o ouro mais puro de seu reino. Não era apenas metal precioso, era o símbolo universal da realeza. Mas algo em seu coração sussurrava que aquele bebê que iriam encontrar seria diferente de todos os reis da terra. Seu reino não seria construído com espadas ou exércitos, mas com algo que Melquior ainda não compreendia completamente. Gaspar trouxe incenso, a resina sagrada queimada apenas nos templos, reservada exclusivamente para adorar a divindade. Seus dedos tremiam ao manusear aquele presente. Como poderia oferecer incenso a um bebê? Mas uma voz interior insistia: este não é apenas uma criança. Este é o próprio Deus feito carne. E Baltazar escolheu mirra, a escolha mais estranha de todas. Mirra era usada para embalsamar os mortos, para preparar corpos para o sepultamento. Por que levar tal presente para celebrar um nascimento? Ele mesmo não entendia, mas sentia que era necessário. Como se aquele bebê tivesse nascido não apenas para viver, mas para morrer por algo maior que qualquer um deles pudesse imaginar. 3 presentes. 3 profecias. Ouro anunciava que encontraria um rei. Incenso revelava que este rei seria Deus. Mirra profetizava que este Deus rei morreria pelos homens. Eles não sabiam ainda que estavam carregando nas mãos toda a história da salvação. A realeza de Cristo, sua divindade, e seu sacrifício redentor. Cada presente era uma página do plano divino escrita antes mesmo que o mundo fosse criado. A estrela continuava a guiá-los, e com cada passo, aproximavam-se não apenas de um encontro, mas de uma revelação que mudaria a história da humanidade para sempre. Jerusalém estava em alvoroço. A notícia de que reis estrangeiros procuravam pelo rei dos judeus havia chegado aos ouvidos de Herodes, e o tirano sentia o trono tremer sob seus pés. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Perguntaram os magos com a inocência de quem busca apenas adorar. Mas Herodes via ameaça onde havia adoração, via conspiração onde havia fé pura. Os escribas e sacerdotes, consultados às pressas, confirmaram as profecias. Em Belém da Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. As palavras de Miqueias ecoavam através dos séculos. E tu, Belém, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Herodes sorriu falsamente aos magos. Ide, informai-vos bem sobre o menino. Quando o achardes, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Mas em seu coração, planejava o assassinato. E então aconteceu. A estrela, que havia desaparecido sobre Jerusalém, voltou a brilhar com força redobrada. Ela não apenas reapareceu. Dançou no céu, moveu-se deliberadamente, como se tivesse vida própria. Até parar exatamente sobre uma pequena casa de Belém. O coração dos 3 reis batia descompassado. Décadas de estudos. Meses de jornada. Tesouros incalculáveis carregados através do deserto. Tudo os havia levado a este momento. Quando chegaram a um pequeno estábulo, eles viram uma jovem mulher segurando um bebê. Não havia coroa. Não havia palácio. Não havia exército. Apenas Maria, José e o menino Jesus. Mas no instante em que seus olhos encontraram os olhos daquele bebê, algo aconteceu que nenhuma ciência poderia explicar. Eles souberam. Simplesmente souberam. Ali estava o rei que buscavam. O Deus que adoravam. O Salvador que o mundo esperava. E então, 3 dos homens mais poderosos da terra fizeram algo revolucionário. Ajoelharam-se. O silêncio daquele momento foi ensurdecedor. 3 reis, acostumados a receber reverências, agora se prostravam diante de um bebê que mal conseguia sustentar a própria cabeça. Melquior foi o primeiro a se aproximar. Com mãos trêmulas, ofereceu o ouro. E naquele gesto, toda a realeza terrena se curvou diante da realeza celestial. Este é o rei, sussurrou seu coração.
O rei que não precisa de exércitos para conquistar. Porque conquista corações. Gaspar avançou com o incenso. Quando a fumaça sagrada subiu aos céus, ele compreendeu a magnitude do que estava acontecendo. Não estava apenas diante de um rei. Estava adorando o próprio Deus encarnado. O incenso que sempre queimara nos templos agora subia diante do verdadeiro templo, o corpo de Cristo. E então Baltazar, com lágrimas nos olhos que ele mesmo não compreendia, ofereceu a mirra. Naquele momento, uma visão profética atravessou sua alma. Viu aquelas pequenas mãos que um dia seriam traspassadas por pregos. Viu aquele corpo inocente que seria quebrado por amor à humanidade. A mirra não era apenas um presente, era uma promessa de que aquele amor seria selado com sangue. Maria observava tudo em silêncio, guardando cada momento em seu coração. Ela sabia que aqueles homens não eram apenas visitantes, eram representantes de toda a humanidade não judia, reconhecendo seu filho como Salvador universal. Quando os magos se levantaram, não eram mais os mesmos homens que haviam partido de seus reinos. Haviam tocado a eternidade, haviam adorado o infinito feito bebê. Seus corações ardiam com uma fé que nenhuma perseguição poderia apagar. Esse episódio te surpreendeu? Comenta: quero saber mais, que eu aprofundo outros mistérios da nossa fé. Naquela noite, Deus falou-lhes em sonhos. Não voltem a Herodes. Eles obedeceram, retornando por outro caminho. Não apenas geograficamente, mas espiritualmente transformados para sempre. E agora você entende porque esta história não é apenas sobre 3 reis e 3 presentes. É sobre você. É sobre mim. É sobre cada um de nós que, como os magos, busca algo maior que este mundo pode oferecer. Porque veja bem, Melquior, Gaspar e Baltazar representavam toda a humanidade naquele momento sagrado. Eles eram nós, buscadores da verdade, sedentos do divino, dispostos a abandonar tudo para encontrar aquele que nossa alma tanto deseja. O ouro que eles ofereceram? É a nossa vida entregue ao reinado de Cristo. O incenso? É nossa adoração sincera ao Deus que se fez homem por amor a nós. A mirra? É nossa aceitação de que seguir Jesus pode exigir sacrifício, mas que este sacrifício nos leva à verdadeira vida. Hoje, na Epifania do Senhor, Deus continua se manifestando. Não através de estrelas no céu, mas através de sinais em nossos corações. Através de momentos em que sentimos que há algo maior nos chamando. Através da sede de eternidade que nenhum prazer terreno consegue saciar. A pergunta que fica é: qual presente você vai oferecer a Cristo hoje? Que ouro, que incenso, que mirra está guardado em seu coração? Esperando o momento de ser entregue àquele que se entregou completamente por você? Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um comentário contando qual foi o momento que mais te marcou. Compartilhe para que outros corações também sejam tocados por esta verdade. E se inscreva no canal, porque temos muito mais mistérios da nossa fé católica para descobrir juntos. Que a luz que guiou os magos continue guiando você até o coração de Cristo. Ó amabilíssimos santos reis, Baltazar, Melquior e Gaspar, fostes vós avisados pelos anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela divina estrela do céu. Ó amáveis santos reis, fostes vós os primeiros a terem a ventura de adorar, amar e beijar a Jesus menino, e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a estrela da verdade, e descobrindo o menino Jesus para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes. Mas queremos oferecer-lhe o nosso coração contrito e cheio de fé. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à sua igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça de que tanto necessitamos. Esperamos, igualmente, alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó bondosos santos reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos. Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino do presépio,
Seja sempre adorado e seguido por todos. Amém.